Bom dia, amada igreja. Hoje vamos estar trazendo uma mensagem. Essa mensagem mexeu muito comigo. Eu estava numa instituição onde normalmente aos sábados eu vou. E ali um amigo pastor falou assim, somos 300. Ele falou, somos 300. Eu falei, como assim? Ele falou assim, dificuldade na vida do crente sempre tem. E ele está se referindo a algo que havia acontecido lá na instituição e a gente conversando, pastores. E ele, pois é, pastor, tem horas que é muito difícil. Eu falei, realmente. E ali oramos, sentamos, oramos. E ao decorrer daquela semana, Deus começou a falar comigo sobre essa mensagem. Falar acerca de Gideão. E confesso para os irmãos que já preguei essa mensagem de diversas formas. Mas eu nunca havia me atentado, até que então o pastor Nelson, numa semana aqui pregando sobre um povo ser chamado de exército. Não sei se você está lembrando, você estava no culto aqui nesse dia? Que bênção! Imagina você fazer parte de um exército sem ter sido convocado, e detalhe, ser colocado como um dos melhores soldados, o mais indicado. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, gente, que tremendo. E ao começar a ler a Bíblia, como sempre, eu me deparei com esse quadro, porque a gente vai ler daqui a pouco, lá em Juízes, capítulo 6, né? E a gente vê assim, um formato. E a gente vai falar acerca de um homem que estava trabalhando com medo em um local escondido. E vou dar um pequeno spoiler, lógico, né? Muitas vezes a gente ouviu falar em malhar trigo no lagar, né? Quando falar em malhar trigo, a gente já entende que é para bater, né? E no lagar, o que seria isso? Porque para malhar o trigo, ele precisa ser malhado no alto, numa eira, de forma que o vento bate e leva as palhas, e assim prevalece para que possa fazer a recuperação e a busca daquele trigo que fica. Mas o lagar significa tanque, pedra escavada, local que era preparado para colocar o que? O vinho ali, a uva. Mas como assim, pastor? Então ele estava malhando o trigo no lagar. Pois é, porque alguém já foi roubado aqui alguma vez? Além de mim? É triste, né, irmão? Ser roubado, né? É muito triste isso. Detalhe que eu já vi no vídeo, um cara me roubando. Uma vez eu compartilhei com o pastor, tinha um pagamento lá no bolso, lá na carteira. Você não está lembrado? Foi até uma célula que tinha lá no Moinho, na casa do irmão Paulo. Eu compartilhei, o pastor orou por mim. O coração estava muito mexido aquele dia. O cara levou um dinheiro que não era para levar. O bolso da bermuda estava rasgado e eu não percebi, a carteira cai. Ele vai lá, ele pega, ele subtrai. Agora, voltando aqui no outro assunto. Os midianitas, toda mão que plantava algo, fazia alguma coisa, eles iam lá e roubavam. Tomavam para si. Mas por que isso? Mas Deus não era com aquele povo? O povo não era povo de Deus? Irmãos, o que eu vou te falar é muito sério. É uma chave espiritual para a tua vida. Nunca deixe de lado as coisas de Deus para prevalecer aquilo que pertence ao inimigo. Toda vez que você deixa de vir a um culto, deixa de participar, você passa a criar um altar. Eu não venho porque vai ter jogo do time tal. Eu não vou vir porque vai ser jogo da seleção. Irmão, estamos falando de algo muito maior do que isso. Estamos falando, muito obrigado, minha irmã.
Estamos falando de um Deus todo-poderoso que tem todo um cuidado, todo um carinho por cada um de nós. E toda vez que a gente bota de lado as coisas de Deus para tentar fazer algo que já não faço, ainda agora conversando com alguns irmãos, existem pessoas, você pode ver aí, você sabe quem é que senta aí, salvo aqueles que estão trabalhando, estão convalescidos, mas existem pessoas que só procuram quando o calo aperta. Já ouviu falar essa história, o calo apertar? Só quando está com a dificuldade, está na beira da morte, quase falando assim, aqui vai procurar, vem procurar, liga para o pastor de madrugada: pastor, eu estou com um problema, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Olha, o meu marido me bateu, pastor, meu filho saiu de casa, minha filha saiu. Mas não procura vir na igreja, não procura participar. Tem a escola bíblica dominical, tem uma tangente sempre. Tem tantas atividades, ela passa a criar um altar e ela não percebe. E tudo aquilo que você cria um altar para satisfazer a si, Deus não está nesse negócio. Pedi ao Rony que, antes de lançar a mensagem, possa colocar Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao 16. NA, tá, Rony, por favor. Confesso para os irmãos que foi muito difícil nessa mensagem, porque Deus sempre fala conosco, mas você precisa estar muito alinhado ali com Deus para estar ouvindo aquilo que Deus quer falar com você. Hoje é o culto da família à noite, mas a jornada da fé continua, irmão. Quem você convidou? Quem você vai convidar? Quem é que estava no teu alvo de oração semana retrasada, semana passada? Você conseguiu já alguma coisa? Já preparou o teu testemunho para trazer? Contar para o pastor? Pastor, é hora de começar já a separar o teu testemunho. Não adie as bênçãos de Deus que estão ocorrendo diariamente na sua vida. Vou ler os ímpares, os irmãos os pares. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo os midianitas. Igreja, versículo 12. Preste bem atenção, homem valente, mas ele estava com medo, não é? Estava com medo. Você lembra que eu falei lá no início que o pastor Nelson, num dos sermões, ele falou que Deus olhou para um povo e chamou um povo de exército. Agora estamos olhando para um homem com medo e Deus chama ele de homem valente. Está me entendendo? Deus não olha para você da forma que você olha para você. Deus não te olha assim. Ele olha diferente. Talvez você começou essa campanha da jornada da fé cheio de medo. Já fez N programações, parece que não vai dar nada certo. Ei, a última palavra quem dá é Deus. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram?
eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Igreja, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. A igreja, aleluia, amém? Se Deus está do teu lado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, no qual foi lida aqui nesta manhã. Te peço a Deus que tu possa estar interagindo em nosso meio, que tu possa, Deus, estar falando de maneira íntima a cada um aqui. Permita a Deus que a tua palavra possa encontrar alento em cada um de nós. Derrama, meu Pai, da tua unção, do teu poder, que almas sejam transformadas. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que nos acompanha de forma online. Ó Deus, que tu possa alcançá-la e falar com ela da melhor maneira possível. E assim já cremos na tua ação e no teu poder, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, pode colocar a primeira. Deus tocou no meu coração e eu preparando essa mensagem, separei em 4 tópicos, vou procurar ser o mais breve possível. Não adianta você se esconder quando Deus tem um propósito com você. Porque Deus nos encontra. Deus nos encontra onde estamos. Gideão estava malhando trigo no lagar. Havia dado um spoiler cedo, né? Antes. Ele estava ali trabalhando. Por que isso? O povo estava vivendo um período de idolatria. Sim, idolatria. Construíram altares e ali rendia homenagem para Baal. Falar o português claro, rendia homenagem para o diabo, para os demônios. E está cheio de gente fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, criando altares, deixando as coisas de Deus de lado, não levando mais a sério. Por isso que talvez muitas famílias têm passado por grandes lutas, grandes dificuldades, porque deixa as coisas de Deus por último plano. Primeiro vou atentar para aquilo que me convém. Ah, Deus, depois eu vou na igreja, depois eu ligo para o pastor, ligo para o meu líder e respondo. Não é bem assim. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquele povo estava vivendo isso, deixando as coisas de lado. Então Deus permitiu que os midianitas fossem lá, saqueassem sempre. Toda vez que plantava, ia lá, saqueava e roubava. Durante 7 anos sofrendo. Aí o anjo de Deus foi lá. Está lá o homem lá trabalhando, pintando, varrendo, não sei. Mas a Bíblia diz que Gideão estava lá no lagar, estava trabalhando. Havia fome. Havia fome. Então ele foi pegar o trigo e foi malhar. Mas ele, para bater na eira, um local alto, e o vento bater e levar a palha, e ele recolheu o trigo, os midianitas iriam ver de longe. Logo não era pouco trigo, era uma boa quantidade, para que ele pudesse bater, ensacar e guardar, para que houvesse sustento. Porque apesar de ser uma família pobre, tinha seus empregados ali, os ajudavam.
Mas ali naquele momento, era momento de escassez. E eu vou te falar, hein? O diabo adora entrar na vida da pessoa quando está com problema e dificuldade de criar escassez. Às vezes, você está muito bem, mas às vezes as pessoas que te cercam estão passando a escassez tremenda porque não estão olhando para Deus como era para olhar. Estão deixando as coisas de Deus um pouquinho de lado. Ou é tudo para Deus ou é nada. Ou você entrega por completo ou não entrega. Deus não aceita a tua oferta de qualquer jeito. Temos exemplos típicos disso. Caim e Abel, um lavrador, o outro pastor. Um pegava a sua melhor ovelha e apresentava para Deus, enquanto que o outro dava qualquer coisa. Deus rejeitou a oferta de Caim. O que você tem oferecido para Deus? O teu melhor? Quando você vem para a casa, ou não estando na casa, ou na célula, seja onde for, você dá o seu melhor para Deus? Porque você dá o seu melhor no trabalho e na igreja você deixa de lado? Porque você preferiu hoje ir passear, como bem sempre vem fazendo e deixando de vir para a casa do Pai, só vai vir quando tiver com não quero nem falar o nome. Aí vai procurar. Não é que Deus vai tampar o ouvido. Isaías 59, versículo 1 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem os ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Mas no versículo seguinte vai dizer que o que faz separação de você e do vosso Deus são as suas transgressões, o pecado. O pecado tem destruído, tem derrubado. Não dê qualquer coisa para Deus, dê o teu melhor. E Gideão estava trabalhando, separando o trigo para a sua família, para o sustento do seu povo. Mas ele sabia que se ele fosse malhar o trigo lá na eira, ele ia perder tudo. Então ele foi malhar lá, no lagar, no tanque escavado na pedra. E ele começa a entender. Quando o anjo do Senhor se apresenta para ele e vira e fala assim: pastor, eu estava pensando aqui, né? A gente pode desafiar, irmãos, os homens aí, fica os homens aí de pé, por favor. Isso, vamos ver quantos homens temos. São quase 300, hein? Irmão, vamos desafiar aí, irmão. Vamos desafiar. Olha para os bancos vazios aí. Olha para os bancos vazios. Agora, as irmãs, fiquem de pé. A coisa vai ficar diferente agora. Vai ficar estreito para o diabo hoje, hein? Agora, vira aí. Se vira. Olha para o banco que está vazio aí. Olha aí. Estenda a tua mão e profetiza. Profetiza para vir vitória, para que essa pessoa volte para a igreja. Mas não faça para poder agradar o pastor Alex, não, pastor Nelson, pastor Rodrigo, pastor Bonfim. Não, faça para Deus. Fala assim: Senhor, eu profetizo que esse irmão, essa irmã, ele se incomode, que ele venha, que ele participe, que ele esteja aqui, que ele pare de lagar, de sair lá do lagar e venha para cá, porque o Senhor é conosco, nos tornou valentes. Está fazendo isso? Pode se sentar, em nome de Jesus. Toda vez que você profetiza, estende as suas mãos, você abençoa. Toda vez que você faz isso, as coisas mudam, a inércia acaba, porque Deus começa a entender que se meu povo, que se chama pelo meu nome, eu e sararei. Então Deus quer ouvir de você. Se humilhar é reconhecer. Deus quer que você reconheça que você é dependente dEle, que é Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas.
Gideão estava escondido malhando trigo no lagar. Deus chama o homem de valente antes mesmo de se enxergar a si mesmo. Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos ver. Como é que você se vê diante das dificuldades? Eu estou com dificuldade, eu posso contar com o irmão A, B ou C, eu posso contar com Deus. Quem é empresário sabe que nem sempre, ainda que tenha o melhor coach te ajudando, não é assim que acontece. Precisa honrar a Deus e buscar em Deus. Salvo quem não é, né? Você tem que buscar. Deus tem pressa em te abençoar, mas precisa ter posicionamento. Talvez assim que você se sente. Você vem no culto, falo você, não é você pessoalmente, mas talvez a pessoa que nos ouve, ou você conhece alguém, a pessoa até vem no culto, ela vem na igreja, ela participa de célula. Está errado? Não, ela está mais do que certa, ela tem que participar sim. Mas está na hora de você dar um basta, de achar que é incapaz, que você não vai conseguir, que o teu sonho está sendo frustrado, que aquela prova que tu fez parece que não vai dar em nada, que você é muito velho ou muito velha para fazer uma faculdade, que você já passou do horário de fazer certas coisas. Eu me lembro alguns anos atrás, fazer uma faculdade, conheci um irmão com o nome de Jesus. Aquele senhor tinha 82 anos. E um dos coordenadores perguntou a ele: irmão Jesus, qual é a sua idade? Ele, 82 anos. Mas o senhor fazendo faculdade com 82 anos? Eu estou fazendo faculdade. E o que o senhor fazia antes? Ah, professor, eu tenho para mais de 20 diplomas de curso técnico. Mas por que você ainda não? Porque eu gosto de estudar. E eu confesso para os irmãos que aquele homem serviu de inspiração para a minha vida. 82 anos estudando. Eu falei, gente, como pode? Nunca mais vi o irmão Jesus. Ele era irmão mesmo. Mas era tremendo que tirava boas notas, não colava não. Eu vi os novinhos desesperados querendo arrumar a cola, e ele lá, o tempinho dele lá, jeitinho, bem devagar, mas fazia. Então isso é um grande aprendizado. Dificuldade para aquele homem, devia ter muitas, mas ele falou que ele não desistia. Deus nunca chamou alguém para que falasse assim, você é capaz, por isso que eu estou te chamando. Está aqui. Deus não chama quem é capaz não. Ele chama e capacita. Ele chama e prepara. E envia. Porque esse é o objetivo de Deus. Te salvar. E fazer com que você se mantenha firme com Ele. Então não adianta se encontrar dificuldades, querer dar desculpas. Deus nos encontra onde nós estamos. Martim Lutero certa vez falou que a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. A fé em Deus, ela é tremenda. E como estamos num período ainda de jornada, na jornada da fé, Deus vê em nós aquilo que ainda não enxergamos em nós mesmos. Pergunta para o teu irmão ao lado, como é que você está se enxergando nessa jornada da fé? Pergunta, sério, como é que você está? Porque, como é que tá tudo bem aí, Samuel? Está mais ou menos? Vamos melhorar. Clarinha, como é que você está? Está firme? Eu gosto muito de uma brincadeira carinhosa que o nosso pastor faz. E aí, irmão? Está firme com prego no angu? Tem gente que chega a confessar. Não angu, irmão? Não, pastor. Tarde demais. Vigia. Fez uma pergunta, mas a ideia é de que você permaneça.
Segundo, na jornada da fé dessa de Gideão, é preciso acabar com tudo que se tornou altar e que afasta o homem de Deus. Havia comentado com os irmãos. Por que isso? A fé cresce à medida que obedecemos mais a Deus, assim como fez Gideão. Mas tem um detalhe, né? A gente viu lá, você já leu a Bíblia? Já leu a passagem? Essa passagem? Os desafios que Gideão faz? Não passa simplesmente preparar o boi lá, não. Depois ele faz os desafios. Não, eu só vou se tu molhar só o novelo de lã e deixar todo o orvalho aqui do trigo aqui, só o orvalho aqui, ó, no trigo aqui, e o novelo, né? Primeiro ele quer só ali o novelo e o orvalho seco, depois ele inverte. Ele pede que fique só a plantação de trigo sem orvalho e o orvalho só ali no novelo, e Deus assim faz. E não estamos mais nessa época de querer ficar pedindo prova a Deus, não, irmão. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Para com isso. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Não é hora mais de ficar pedindo prova a Deus. É hora de você criar um desafio para você. Você lembra, 2026, 2025, entrando em 2026, você fez alguns propósitos. Normalmente crente faz propósitos. Esse ano eu vou fazer a dieta. Esse ano eu vou fazer a caminhada. Esses dias conversando em casa, e a minha esposa falou assim: você voltou a ganhar peso de novo. E eu tenho que tomar um cuidado por causa do açúcar. Pouco tempo estava na capa do Batman, né, irmãos? Estava feia a coisa do meu lado. Ela me botou para passar fome. Não deixava comer nada. Agora, irmão, eu como de tudo escondido. Deu mole, meu irmão. Só não como a lua porque ela está lá longe. Mas também vou para a caminhada, vou fazer os exercícios. Tem outras coisas, se cuido para poder controlar a glicemia e não se tornar um diabético de fato. Tudo é questão de propósito. Quando você tem um propósito, Deus te honra à medida que você vive uma vida de obediência. Essa mesma mensagem, ela nos ensina que antes de enfrentar as lutas, os problemas, é preciso colocar a casa em ordem. Muitas vitórias só começam com obediência dentro da própria família. Para que haja mudança na história da jornada da fé, perdoe, ore mais, restaure seu lar, reconstrua a sua intimidade com Deus. Não existe verdadeira jornada de fé sem renúncia e posicionamento. Como é que você quer participar da jornada da fé se você não quer tomar um posicionamento com Deus? Não quer fazer uma renúncia? Eu não posso abrir mão, sabe, pastor? Está tendo Pastor Nelson, Deus incomodou ele um tempo, e eu sei quando Deus fala como é que é horrível quando você fica o tempo todo, não adiantou, onde tu for, Deus está falando ali o tempo todo, tem que ser assim, e tu vai lá, e tu vai ter que fazer. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, então está na hora da jornada da fé de tu começar a falar com Deus. Deus, me instrui, me dá uma estratégia para botar minha casa em ordem. Deus, me dá, peça a estratégia. Como diz um ditado, né? Bizu, né? Vou passar o bizu, vou passar uma dica. Não entra numa peleja, numa guerra sem estratégia. E o estrategista é Deus, tem que falar com Ele. Senhor, como eu faço para fazer assim, assim, assim? A Bíblia nos fala, versículo 25 a 32, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 25, olha lá o que está escrito lá. Tem como colocar? Isso, põe lá,
versículo 25, capítulo 6 de Juízes. Vou ler até aqui na outra versão, ó. Na outra versão diz assim, ó: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma um boi de teu pai para saber, segundo boi, e 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Aí no 26 vai dizer assim, ó: e edifica o Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, e um lugar conveniente, e toma segundo boi, e oferecerás um holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens entre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez o dia, mas fez-lo noite. Levando-se, pois, os homens àquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque estava de pé cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essas coisas? Somente até aí. Olha só, preste bem atenção. As coisas estão acontecendo, mas é preciso que você faça alguns reparos na tua casa. Como é que Deus ia ajudar se o holocausto era para outro? Como é que Deus ia abençoar se as coisas estavam sendo oferecidas para Baal? Opa, tira isso daí. Senhor, eu falei, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide. Deus reduz nossas forças para aumentar a dependência dele. A Bíblia diz que depois desse encontro, depois de tudo isso acontecer, Gideão convocou os homens, e foram 32 homens, 32 mil homens, 32 mil, meu irmão, eu faço ideia, devia ter até faixa preta ali naquele negócio ali, João da Peixeira, tinha de tudo. Vamos lá, vamos acabar com esses midianitas. Agora 32, não tem como. Mas Deus olhou e falou assim para Gideão: é muito. A Bíblia fala que 22 mil voltaram. 22 mil voltaram. Ficou 10 mil ainda. Aí, pessoal, olha, ainda dá para a gente ganhar. 10 mil, né? 10 mil soldados. Dá 400 midianitas para cada um, facinho. Aí Deus virou e falou assim para Gideão: Gideão, tem muito ainda. Ó, aquele que passar lá no ribeiro lá, que beber a água como cão. Já viu o cachorro? Bebendo água, só puxando com a língua rapidinho. É esse que eu quero. Separa. Bateu na cota 300. Eu fico pensando como é que Gideão já deve ter falado para Deus, né? Se eu tenho que parar de ficar arrumando esses problemas para mim aí, porque agora deu ruim. É 300. Então agora fizemos um teste aqui, né? Os homens ficaram de pé, ó. Depois pedimos às irmãs para ajudar, né? Para desafiar. Para de ficar arrumando problema aí, senhor. 300 é muita coisa, mas não, ele não fez isso não. Ele foi lá, ele obedeceu, ele foi obediente, ele foi. Porque Deus falara com ele que naquela batalha, ele faria de todo aquele exército como se fosse reduzido a um homem só. Então aqueles 300 seria o suficiente para vencer aquele exército midianita. Quem é que já foi acordado assim de supetão dentro de casa? Já foi alguém? Tipo assim, perdeu a hora, né? Chama lá, fulano, levanta, já bateu. Olha, lá em casa já aconteceu isso várias vezes, e eu nem tinha perdido a hora. Às vezes a minha esposa me chamava e eu acordava, né, preocupado, não, tu não falou, não, eu não vou lá hoje não, hoje é folga. Gente, é horrível. Acordar de supetão, com buzina. Agora imagina, tá no bem bom, me acho o melhor do mundo, e ali aquela guerra, aquela batida, 300 homens, buzina, tudo ali, tocando, tochas acesas. A Bíblia nos diz que o alvoroço foi tão grande que eles chegavam a se ferir, se matar. Deus reduz as nossas forças, mas Ele vem nos ensinar nessa dependência.
A fé ensina a depender mais de Deus e não da força humana. Deus reduz um exército de 32 mil para 300. Quando nossas forças diminuem, nossa dependência em Deus aumenta. Toda vitória vem de Deus, não da capacidade humana. Enquanto Gideão buscava o Senhor, Deus fortalecia seu coração para a batalha. Martim Lutero falou certa feita de que a oração não muda Deus, muda aquele que ora. Você está disposto a mudar? Na jornada da fé, a vitória pertence ao Senhor. A fé vence porque colocamos Deus à frente. Gideão fez isso. Uma vez que ouvir ao Senhor, quando apresenta a Deus nossas dificuldades, lutas, dores, problemas, em geral, o impossível acontece. Na batalha que Deus chamou Gideão, ele teve vitória porque Deus ouviu. Ele ouviu a Deus. Na luta de Gideão nada do que tinha mão fazia sentido. Deus tem esse poder de mudar as histórias. Talvez aquilo que você conta tanto, Ele pode mudar, desde que você entenda de que depende dEle. Talvez esteja olhando para um problema maior que suas forças, mas o tamanho do seu desafio nunca será maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa jornada da fé, meu irmão, minha irmã, esse culto, família, logo mais, não deixe de participar. Pode ter começado com muito medo, dúvida, mágoas, dores, falhas, tantas coisas podem estar acontecendo. Mas você não precisa se sentindo sozinho. Eu quero te convidar, você fica de pé. Preparei esse último jargão. A jornada da fé não termina quando os problemas acabam, mas ela continua à medida que caminhamos com Deus. A tua jornada não pode acabar assim. Você entende isso? Que você é dependente de Deus. Eu quero que bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração. Eu quero que você fale para Deus qual está sendo a sua maior dificuldade hoje, o seu maior problema. Eu quero que você hoje conte para Deus, conte para Ele agora nesse momento. Senhor, eu me sinto sozinho, mas hoje eu entendo de que eu preciso continuar sendo dependente seu, dependente de tudo aquilo que o Senhor me proporcionar. Nessa jornada da fé eu não quero terminar quando os problemas se acabarem, mas eu quero dar continuidade de caminhar contigo. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que Tu entra nessa jornada de fé, preenchendo todas as falhas, todos os medos, tudo aquilo que tem me tirado a paz. Deus, eu quero te pedir que nessa manhã Tu possa interagir de forma diferente, que os meus sonhos, que a minha vitória, eu posso entender de que essa vitória só é permitida porque o Senhor é quem é o vencedor em toda ela, e é o Senhor que tem me permitido tudo isso. A base vai estar louvando nesse momento. Eu gostaria que você, com a mão no coração, com os olhos fechados, estivesse falando com Deus, entregando a Ele todos os seus anseios, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus, Pai em Celeste. seu eterno
Assista cada um, meu Pai, que nessa manhã está aqui. Não seremos abalados. Essa pessoa que está de forma online, Seremos abalados. está assistindo o culto, o Senhor vai ao encontro de cada uma delas. Quero te pedir, ó Deus, que tu possa estar interagindo na vida de cada uma delas. Quando vier a intensa escuridão, Eu quero fazer um desafio. A base vai continuar louvando. Você que quer marcar um novo propósito na tua vida. Você que quer mudar a tua história. Que nessa jornada da fé você quer que possa fazer como Gideão. Nessa peleja, quer convidar Jesus para estar junto contigo. Saia do seu lugar, eu quero interceder por você. Saia do seu lugar, venha até aqui, queremos orar por você. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em ti, Jesus, confiando em nosso Deus. Você que está na nossa igreja, já vem caminhando, não seremos abalados, mas ainda não tomou uma decisão em Cristo Jesus. E quer nessa manhã tomar uma decisão em receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você quer transformar o medo em uma missão na sua vida. os inimigos cairão. Você que Deus é está afastado ou desligado de uma igreja e quer voltar para Jesus também. Você que quer pedir o batismo. mais alto nome. Você que quer se tornar membro dessa igreja, se tornar parte integrante dessa casa. Pode. Saia do seu lugar, de onde você estiver. Meus inimigos Aleluia. Há mais alguém que quer se tornar membro? Eu quero convidar você que já é membro da igreja e que deseja participar do altar de oração, venha até aqui agora nesse momento. Que já é membro e quer participar do altar de oração. Aleluia. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados. Você está com um filho, com uma filha, está afastado da igreja e quer que ele venha para Jesus, venha até aqui agora. Obviamente, Jesus. Você que está com problema, seja de ordem financeira ou conjugal, saia do seu lugar, venha até aqui agora. É dia de vitória na tua vida, você quer? Saia do seu lugar, pode sair. O diabo vai fazer de tudo para falar para você assim, não vai não. Uma decisão de se tornar membro é o Humberto, ele já vem participando da nossa igreja. Pediu o pastor Nelson, tem acompanhado o Humberto também, que esteja orando pelo Humberto e pelos demais que participam do altar de intercessão nesse momento. Pastor. Vamos orar, agradecendo pela vida do Humberto. Vem cá, Humberto. Tem mais alguém que tomou uma decisão hoje de ser membro da igreja? Tem mais alguém que queira entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Os que estão aqui estão fortalecendo a sua fé nessa jornada de fé. Então vamos estar orando pela sua fé, pelo seu fortalecimento. E também agradecendo a vida do Humberto, que já está caminhando conosco, está na célula, né? Está forte, firme, né? Já está até convidando pessoas aí para a igreja, para a célula. Ontem mesmo já fez isso com 2, né, que eu vi. Deus te abençoe. Então, grandes coisas tem feito na vida
dessa igreja, dos membros, e vai fazer na sua também, em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do teu filho Humberto, que se rende aos teus pés, que entende o teu chamado, que quer fazer parte da família Plenitude. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida desse jovem. Ó Senhor Deus, abençoe ele da cabeça à planta dos pés, fortifica ele em todos os seus sonhos, seus projetos, seus dons, seus talentos. Revele para ele aquilo que o Senhor quer para a vida dele, que ele possa alcançar tudo que o Senhor tem preparado para ele nas regiões celestiais. Firma ele, Senhor Deus, na tua presença, e que caia por terra toda arma forjada contra ele. Todos os planos do inimigo caiam por terra em nome de Jesus. Então, Pai, nós te agradecemos por ele pertencer a esse grande exército. E em nome de Jesus é que nós pedimos e te agradecemos. E agora, Senhor Deus, te pedimos pelas pessoas que estão aqui à frente, Pai amado. Estão declarando, Senhor Deus, a sua fé ao Senhor. Estão se derramando na tua presença. Estão querendo mais do Senhor. Estão querendo mais um derramar da unção do teu Espírito, do teu azeite sobre as vidas deles. Então, Espírito Santo, aquece os corações nessa manhã. Acende a chama, Pai amado. Traz de volta aquilo que, porventura, foi perdido. Aquilo, Senhor Deus, que foi desalinhado. Alinhe, Senhor Deus, as regiões celestiais. Ó Pai amado, que o teu Espírito esteja sobre cada um, a tua unção, o teu poder, o teu sobrenatural, o teu extraordinário. Abra as portas que precisam serem abertas nessa manhã. Ó Pai amado, derrama, Senhor Deus, o teu poder, a tua intrepidez, e que eles possam viver uma vida profícua contigo, cheia de poder, cheia de coisas extraordinárias. Senhor Deus, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre eles, ó Pai. Eles estão aqui diante da tua casa, diante do teu poder, diante do teu Espírito, dando testemunhos que eles precisam mais do Senhor, que eles querem diminuir, que o Senhor cresça neles. Então que nessa manhã eles saiam daqui completos, cheios, plenos do teu poder. Então, Espírito Santo, nós clamamos o teu santo nome e rendemos graças ao Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja tratando eles, ó Pai amado, como um exército, como filhos, e que o medo seja transformado em unção, e que o medo seja transformado em glória nessa manhã, e que eles possam fazer, Pai amado, aquilo que eles foram chamados para fazer, assim como Gideão, Senhor Deus, assumiu o seu chamado, e com poucos homens, não foi com o poder de ferramentas humanas, não foi com o poder de um grande exército, mas foi pelo teu poder. Então, Senhor Deus, que esse poder seja na vida dos teus filhos e filhas nessa manhã, que eles possam receber, que eles possam sentir a tua unção, Pai amado, e que nesta semana eles possam, Senhor Deus, vencer as batalhas, que eles possam transpor as muralhas, que eles possam vencer os gigantes, e em nome de Jesus eles se sentirem mais que vencedores, porque o Senhor está no controle. E em nome de Jesus é que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia. Parabéns, Humberto. Deus abençoe. Pastor Alex vai dar a bênção. A graça da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja aqui hoje com a Igreja Batista Plenitude e com todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diga amém